que realmente alimenta os grandes conflitos da história? Sabe, a gente tende a pensar, sei lá, em generais, ideologias, disputas por petróleo. Sim, o de sempre. Mas e se uma das causas mais profundas não estiver nos campos de batalha ou nos gabinetes políticos, mas em algo muito mais fundamental, mais íntimo? As taxas de natalidade. É uma pergunta que tira o nosso foco do óbvio, né? Ela força a gente a olhar para a demografia não como uma estatística chata no jornal, Exato. mas como um motor silencioso e poderoso que talvez esteja moldando a história bem debaixo dos nossos narizes. Exatamente. E para explorar isso, a gente se baseou num artigo bem provocador de um blog chamado Mente Ateísta. O autor, Jorge Guerra Pires, ele pega uma ideia antiga e a leva até as últimas consequências, usando um nome de peso para se apoiar, o filósofo Bertrand Russell. A nossa missão aqui hoje é desdobrar essa tese e tentar entender se esse argumento para em pé. Basicamente, o que a gente está fazendo é colocar um par de óculos diferente para olhar a história. Em vez de focar nas intenções dos líderes, vamos analisar a religião, especificamente o cristianismo conservador, segundo o autor, como um sistema. Um sistema. Isso. Um sistema cuja ênfase na procriação pode ter consequências geopolíticas gigantescas e muitas vezes sangrentas. Ok, então vamos começar a desempacotar isso. A tese central do artigo é que a insistência de certas religiões em altas taxas de natalidade, a oposição a métodos contraceptivos, que nada disso seria só uma questão de moralidade ou dogma espiritual. Não, de jeito nenhum. Teria uma função estratégica muito clara. E qual seria? Uma função de poder. Pensa nisso como uma equação simples, assim, de recursos humanos. Mais gente significa mais poder. Claro. O autor argumenta que essa reposição constante da população jovem serve a dois propósitos principais. Primeiro, ter um exército sempre abastecido. Soldados jovens são a matéria-prima de qualquer conflito. E segundo, ter mão de obra para sustentar a economia. E, por consequência, a própria estrutura de poder que a religião ajuda a manter. Então a lógica seria: população jovem e numerosa é igual a mais soldados, mais trabalhadores, mais fiéis, mais poder institucional. Parece quase uma estratégia de negócio, só que aplicada a nações e religiões. Mas peraí, isso não soa um pouco conspiratório? Tipo, como se houvesse um grupo de líderes religiosos numa sala secreta planejando tudo isso? Essa é a beleza e o perigo do argumento. O autor, se apoiando em Russell, diria que não precisa de conspiração. Ah, entendi. Pensa na religião não como um plano arquitetado, mas como um ecossistema. Certas regras, como a ênfase na natalidade, são como o código genético de uma espécie. Elas não pensam, sabe? Elas só existem. Exato. Mas as regras que favorecem a sobrevivência e a expansão do grupo são as que perduram e se tornam dogmas. As que não funcionam desaparecem com o tempo. É um processo de seleção natural de ideias. Entendi. Não é uma intenção consciente, é um resultado sistêmico. A regra que diz crescei e multiplicai-vos simplesmente se prova mais eficaz para a sobrevivência do grupo do que uma regra que diz, sei lá, tenham menos filhos e vivam com mais tranquilidade. Exatamente. O grupo que se multiplica mais domina. E o artigo explora a contrapartida disso, que é onde a coisa fica realmente interessante. Que seria? Se uma população jovem e grande gera essa pressão por recursos e expansão, o que acontece no cenário oposto? O que acontece quando as taxas de natalidade caem? Aí o autor sugere um efeito dominó. Menos gente disputando os mesmos recursos, como empregos e terras, levaria a menos tensão interna. Certo. Com menos tensão interna, a necessidade de expansão para buscar recursos fora diminui. E se a necessidade de expansão diminui, a frequência de guerras também cai. Ele até especula que, a longo prazo, isso poderia enfraquecer as fronteiras nacionais, porque a lógica do nós contra eles, por recursos, perderia força. É uma visão quase utópica, né? Mas que se baseia numa lógica demográfica bem pé no chão. Menos competição, menos conflito. Mas, claro, uma ideia tão radical precisa de um fundamento histórico forte. E é por isso que ele vai buscar o Bertrand Russell. Exatamente. É aí que ele se ancora. Certo, porque essa tese dita assim parece muito moderna, muito século XXI.
mas a fonte dela é bem mais antiga. Muito mais. O fascinante é que o Russell estava escrevendo sobre isso no início e meados do século XX. Um período marcado por 2 guerras mundiais, uma ansiedade enorme sobre o futuro da humanidade. Ele viu o problema na prática. Ele viveu numa Europa que viu na prática o que o excesso de jovens desempregados e uma ideologia nacionalista podiam causar. Ele olhou para a resistência das religiões conservadoras ao controle de natalidade e disse: isso não é só moralismo, isso está diretamente ligado à guerra. E qual era o mecanismo que o Russell descrevia? Como ele conectava uma coisa na outra de forma tão direta? O mecanismo é uma reação em cadeia. Primeiro, a alta natalidade cria uma bolha de jovens. Ok. Segundo, essa bolha começa a pressionar o mercado de trabalho, os recursos disponíveis. Se não tem emprego e oportunidade para todo mundo, gera-se instabilidade social. Faz sentido. Terceiro, para um líder ou um sistema, uma das formas mais fáceis de canalizar essa energia frustrada de milhares de jovens é criar um inimigo externo. A expansão territorial, a conquista, a guerra, tudo isso se torna uma válvula de escape para essa pressão demográfica. Então, a demografia se torna o combustível e a ideologia, seja religiosa ou nacionalista, é só a faísca. Perfeito. O artigo usa uma frase ótima. Diz que a demografia é um fator silencioso, mas decisivo. Não é o general que cria guerra do nada. É a pressão populacional que cria um cenário onde a guerra se torna uma opção atraente. Talvez até vista como necessária. Isso, precisamente. Russell viu isso com clareza. Uma comunidade que se reproduz mais rápido que suas vizinhas está consciente ou inconscientemente se preparando para um conflito, está acumulando seu principal recurso de guerra: pessoas. Nossa! A demografia cria as condições de fundo, os líderes só capitalizam em cima delas. Ok, essa dinâmica explica os conflitos entre nações. Mas o artigo argumenta que essa mesma lógica transborda para dentro das fronteiras, gerando um efeito colateral que a gente vê todo dia no noticiário: a tensão social em torno da imigração. Como é feita essa conexão? A transição é bem direta. Se a lógica interna é que a nossa população já está competindo por recursos escassos... A chegada de gente de fora piora tudo. Exato. A chegada de uma população de fora é vista como jogar mais gente numa sala que já está lotada. A percepção de disputa se intensifica. E aí entram os grupos políticos que usam isso a seu favor. O artigo aponta que grupos de extrema-direita, muitas vezes com uma base cristã conservadora, mobilizam as pessoas com o discurso de que os imigrantes vêm para roubar empregos, sobrecarregar serviços sociais. O discurso que a gente conhece. Mas aí vem a camada mais profunda do argumento. A tensão não é só econômica. Alguém poderia argumentar que imigrantes, na verdade, impulsionam a economia, ocupam vagas que a população local não quer, etc. Claro! O ponto do artigo é que, por baixo do discurso econômico, existe um medo mais fundamental: o medo da perda de controle cultural. O que seria esse controle cultural? Por que um adulto imigrante é visto como uma ameaça maior do que uma criança nascida no país? É aqui que a analogia do software funciona bem. Uma criança nascida dentro da comunidade é como um HD em branco. Ok. O sistema dominante, a família, a escola, a igreja, vai preencher esse HD com o seu próprio software. A língua, os valores, as tradições, a religião. Entendi. E o adulto imigrante? O adulto imigrante, por outro lado, já chega com seu próprio software instalado e rodando. Ele tem suas próprias experiências, sua cultura, muitas vezes sua própria religião. Ele não é uma página em branco. Ele representa um sistema de valores concorrente, e isso é visto como uma ameaça à hegemonia do sistema local. Exatamente. E a reação a essa percepção de ameaça, segundo o autor, é o que ele chama de pânico moral. Pânico moral? A religião dominante, sentindo que pode perder o monopólio sobre a programação da próxima geração, reforça suas próprias normas, intensifica o discurso de proteção dos valores tradicionais e se mobiliza politicamente. O objetivo, então, é proteger a base jovem. Proteger sua base jovem, que é a chave para a perpetuação do sistema. Ela é vista como mais controlável. Então, a hostilidade à imigração, nessa visão, seria menos sobre xenofobia pura
e mais sobre uma estratégia de autodefesa de um sistema cultural que se sente ameaçado. Ameaçado em sua capacidade de se reproduzir e manter o controle. É fascinante e assustador ao mesmo tempo. E isso nos leva ao coração da interpretação sistêmica que o autor propõe. A religião não precisa pensar para se proteger. As regras que ela criou ao longo de séculos, os dogmas sobre família, procriação, funcionam sozinhas. Funcionam como um mecanismo de autoperpetuação. Elas simplesmente garantem que o sistema continue crescendo e mantendo sua relevância. O artigo resume isso numa fórmula quase matemática, né? Sim, é uma síntese bem direta. De um lado, alta natalidade leva a mais fiéis, que leva a mais poder, que leva a mais guerras por recursos. E do outro lado, o controle reprodutivo e a autonomia das mulheres levam a uma redução da força demográfica, o que, por consequência, diminui a pressão por conflitos. E é aí que a conclusão do autor, baseada em Russell, bate forte. A guerra não seria um acidente, um bug no sistema da civilização. Pelo contrário, o mais irônico aqui é que a guerra, vista como o maior fracasso da civilização, seria, na verdade, uma consequência lógica do sucesso reprodutivo de um grupo. Nossa, que paradoxo! Total. O sistema cria um problema: excesso de jovens competindo por recursos escassos, e a guerra se torna a solução brutal para esse mesmo problema. É um ciclo que se autoalimenta. A guerra se torna uma ferramenta de gestão da pressão demográfica que o próprio sistema criou. Exato. Se essa máquina se autoalimenta, se a guerra é uma consequência previsível, como a gente desliga isso? Qual é a implicação prática de tudo isso, segundo o autor? É aí que o argumento se torna radicalmente político. Se a raiz do problema é sistêmico e demográfico, a solução também precisa ser. Para o autor, reduzir a natalidade e, crucialmente, empoderar as mulheres com controle total sobre seus próprios corpos. E isso não é só uma questão de justiça social. Não. Nessa ótica, elas se tornam as mais poderosas ferramentas geopolíticas para a paz. É uma afirmação muito forte. Basicamente, a autonomia reprodutiva feminina seria uma das armas mais eficazes contra o militarismo porque ela corta o mal pela raiz. Ataca diretamente o mecanismo que fornece a matéria-prima humana para os conflitos. Claro. Alguém poderia argumentar que essa é uma visão muito cínica da religião, que ignora a espiritualidade, a busca por conforto e comunidade que milhões de pessoas encontram nela. E essa crítica é válida, com certeza. Mas o ponto do autor não é sobre a intenção da fé individual. É sobre o resultado sistêmico e político de certas doutrinas quando aplicadas em larga escala. Ele está analisando a máquina, não as engrenagens individuais. Exatamente. Então, no fim das contas, a guerra não é um bug no sistema, é um feature. É o que acontece quando um sistema é programado para crescer a qualquer custo, acumulando poder e gente. É isso. A guerra não seria um ato de maldade de líderes específicos, mas o sintoma de uma doença estrutural. Um sistema que depende do controle moral e de uma população jovem e abundante para se manter poderoso. Ok, recapitulando a nossa conversa, então. Nós mergulhamos numa teoria baseada no artigo do Jorge Guerra Pires e nas ideias do Bertrand Russell, que argumenta que a ênfase religiosa na alta natalidade é, no fundo, uma estratégia de poder. Vimos como essa estratégia, segundo o argumento, cria uma pressão demográfica que serve de combustível para guerras por território e recursos. E também como ela gera tensões internas, como a hostilidade à imigração, que é vista não só como uma disputa econômica, mas como uma batalha pelo controle cultural. E, por fim, entendemos a religião nessa perspectiva não como um agente com um plano mestre, mas como um sistema que se auto-perpetua. Um sistema cujas regras sobre reprodução acabam tendo a guerra como uma de suas consequências lógicas e previsíveis. O artigo foca na religião como um sistema que se perpetua através da demografia. Fica a reflexão. Que outras grandes estruturas sociais, sejam elas ideológicas ou econômicas, podem operar de forma semelhante usando o crescimento populacional como uma ferramenta silenciosa para manter sua influência e poder?